Imagine a seguinte situação: você conquistou a sua tão sonhada liberdade financeira, pode comprar a casa própria, fazer aquela viagem, comer naquele restaurante delicioso ou mesmo ficar em casa assistindo uma série. Isso tudo sem precisar fazer o cálculo dos gastos nos mínimos detalhes, porque sabe que a sua organização financeira não será prejudicada. Ou ainda, você encontrou a pessoa dos seus sonhos, uma pessoa linda, cheia de qualidades incríveis, com disposição para juntos construir uma vida a dois. Mais ainda, pode parecer mentira, mas hoje você acordou muito inspirado, sente-se feliz, completo, cheio de energia para realizar os planos que você tinha engavetado. Todas essas situações são para muitas pessoas um sonho e com certeza é o grande combustível para continuar acordando todos os dias pelas manhãs e continuando a trabalhar, estudar, fazer tudo o que você faz. Há um fator essencial que todas essas situações anteriores têm como base, mas fica bem escondido e que por isso muitos não dão valor. Mas sem ele, nenhuma dessas situações irá um dia acontecer. Ele se chama autodomínio. O autodomínio é o fator que mais auxilia, ou a falta dele é o que mais impede cada um de nós chegarmos onde sonhamos. Sem autodomínio, é como ter um celular de última geração num lugar sem energia elétrica. Você pode ter todas as qualidades do mundo, mas sem isso, tudo cai por terra. Por isso que a filosofia, desde os seus primórdios, se preocupou com a reflexão e sobre o modo de vida. Platão escreve: em cada um de nós há dois princípios que nos governam e conduzem, e nós os seguimos para onde nos levam. Um é o desejo inato do prazer, outro, a opinião que pretende obter o que é melhor. Essas duas tendências que existem dentro de nós concordam por vezes e outras entram em conflito. Por vezes vence uma e por vezes a outra. Esses dois princípios, desejo de prazer e a vontade pelo melhor, estão em conflito e o único meio para conseguir conciliar essas partes é se conhecendo e a partir disso agir com maior reflexividade, sem tanta impulsividade e imediatidade. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras iremos conhecer a grande desconhecida de quase todas as pessoas. Você consegue imaginar o que seja? Para descobrir na sua profundidade, Platão nos contou um mito, que ficou conhecido como a alegoria do cavalo alado ou parábola da biga. Trata-se de uma das mais importantes histórias da tradição espiritual e filosófica do Ocidente acerca da natureza da grande desconhecida, a nossa alma. Se inscreva no canal e fique até o fim do vídeo para descobrir o que esse mito tem a nos ensinar. Nessas 3 lições, mais uma frase bônus e depois abraçar a oportunidade de trilhar uma jornada de excelência. Segundo a alegoria, originalmente, a alma humana se encontrava junto aos deuses, vivendo uma vida divina. Havia uma corrida no início do mundo junto aos deuses. Cada alma era composta por uma carruagem, puxada por 2 cavalos alados, guiados por um cocheiro. As almas dos deuses possuíam a carruagem puxada por 2 cavalos igualmente bons. As almas humanas têm os cavalos de raças diferentes. Um é bom, que é de natureza divina, virtuosa, e o outro é mau, rebelde e passional, e que torna a tarefa de conduzir muito difícil. As carruagens foram postas em fileiras para iniciar a corrida na direção ao céu do hiperurânio, ou o mundo das ideias, como também chamado por Platão, a planície da verdade. Deu início da corrida. As almas desfilavam no cortejo dos deuses, voando pelas estradas do céu e procurando, em conjunto com os deuses, chegar periodicamente ao ápice do céu, para contemplar o que há lá. Mas, ao invés do que acontece com os deuses, que têm cavalos bons, e depois de contemplarem o interior do céu voando para alimentar os cavalos com ambrosia e néctar, as almas humanas têm uma árdua tarefa de contemplar o ser que reside lá além do céu e apacentar-se na planície da verdade. Especialmente por causa do cavalo mau, com asas pequenas que puxa para baixo e não obedece o cocheiro. Algumas almas conseguem contemplar um pouquinho, mas depois os seus cavalos ficam
desgovernados, batem uns nos outros, os cavalos perdem as asas, os cocheiros brigam com os cavalos e acabam caindo na terra. Até hoje, as almas que permanecem na terra estão numa busca contínua de dominar os cavalos, fazer crescer as asas dessas suas almas para novamente subirem para contemplar a planície das verdades. Vamos à explicação do mito. Através desse mito, Platão quer nos dar lições muito profundas sobre a nossa alma. A explicação mais comum desse mito é que a alma é retratada como um composto de 3 componentes, um cocheiro e 2 corcéis alados. O cocheiro simboliza a razão. Um cavalo é o elemento irracível, que podemos traduzir pelos sentimentos e emoções. O outro cavalo, o desobediente, é o elemento concupiscível, que são os desejos e prazeres. Lição 1. Ora, quando a tendência que se inspira na razão é a que vence, conduzimo-nos ao que é melhor. Chama-se a isso temperança. Quando, pelo contrário, o desejo nos arrasta sem deliberação para os prazeres, é ele que predomina em nós. Isso se chama intemperança. Tornou-se cada vez mais corriqueiro na atualidade as pessoas viverem de forma espontânea, irreflexiva, impulsiva, cheia de ansiedade com mágoas de si e dos outros. Achamos que se temos um certo desejo, estamos quase obrigados a realizá-los. Se eu me sinto triste, devo ficar cabisbaixo para todos terem pena de mim. Se estou com os meus desejos à flor da pele, devo satisfazer de alguma maneira. O importante é deixar fluir, mesmo que depois ele traga um vazio ainda maior. Esse modo de vida é aquele que Platão chama de intemperante, porque o agente não tem o autodomínio, ou seja, o cocheiro não tem domínio dos cavalos, deixando eles o levarem para qualquer lugar, menos ao objetivo que realmente é edificante. Trata-se de uma verdadeira luta para dominar os cavalos. Viver assim trará enormes desastres na vida, principalmente nos relacionamentos. Platão adverte. 2. Um homem governado pelo desejo e escravo da volúpia procurará no seu amado o máximo do prazer. Ora, o apaixonado gosta de tudo o que não lhe opõe resistência e odeia tudo o que lhe é superior ou igual. Por isso, o amante verá com impaciência um superior ou um igual no seu amado e fará tudo para que lhe seja inferior. Alimentar excessivamente os cavalos em todas as suas necessidades é a escola perfeita para criar um tirano. Aquele que não consegue dominar-se torna-se tiranizado pelos sentimentos, emoções e prazer. Essa pessoa terá sérios problemas de relacionamentos. Dificilmente aceitará ser contrariado. O tirano é um egoísta. Não quer de forma alguma deixar as suas vantagens. Quererá sempre ser adulado, louvado, referenciado. Se isso não acontecer nas suas relações, ele simplesmente dará um jeito de cancelar o outro ou diminuí-lo, para assim continuar a se sobrepor e tiranizar. Qual seria o remédio? Como podemos sair desse estado de tirania das paixões? Platão entende que 3. A realidade sem forma, sem cor, impalpável, só pode ser contemplada pela inteligência, que é o guia da alma. E é na ideia eterna que reside a ciência perfeita, aquela que abarca toda a verdade. O pensamento de um Deus nutre-se da inteligência e de ciências puras. O mesmo se dá com todas as almas que procuram nutrir-se do alimento que lhes convém. Quando a alma chega a conhecer essas essências, esse conhecimento das verdades puras a mergulha na maior felicidade. Para Platão, a alma é imortal. Ela não tem um princípio porque ela se move a si mesma e não é movida por outro. Desse modo, como ela não tem princípio, também não pode ser destruída. Sendo a alma de natureza imortal e imaterial, ela tem por maior capacidade a contemplação das verdades eternas. Por isso, não há satisfação plena nos prazeres, nas honras e nas riquezas, porque o que a alma humana mais anseia é contemplar a verdade. Platão fala, num outro momento no Livro da República, sobre o monstro Glauco, que vive no fundo do mar, cheio de seixos, com ostras grudadas. Isso simboliza a nossa falta de clara evidência da própria alma. Não conseguimos vê-la diretamente, mas sabemos da sua existência por causa dos seus efeitos. Se a alma anseia pela verdade e o bem, que são imateriais e transcendentes,
também significa que só pode ter a mesma natureza do objeto do conhecimento. Portanto, a alma só encontra sua paz na contemplação e o remédio para a nossa falta de autodomínio é a meditação. A meditação nos coloca diante de nós mesmos, nos faz estar presente aos nossos sentimentos, pensamentos mais profundos. Quanta ansiedade temos porque não damos valor àquilo que brota do nosso íntimo? Se não valorizamos o que há dentro de nós, esses sentimentos e pensamentos acabam se vingando de nós, voltando no meio da noite, desordenando o momento presente, porque não foram valorizados o suficiente. Parar para contemplar, entrar, como disse Platão, na planície da verdade, é usar a sua inteligência para o fim que lhe é próprio. Isso é libertador. Faça uma experiência, pare, reveja as frases do vídeo, procure encontrar um sentido mais profundo, percorra com a sua mente o que há de mais oculto, enxergue dentro de você as verdades. Isso é, de fato, trilhar um caminho de excelência. Ser excelente não é se contentar com a vida do corpo, mas procurar levar-se para a vida plena da alma. É viver bem, para além de sobreviver. É encontrar um propósito próprio para a sua vida. O Alisson sabe bem o que é isso. Passou por diversos caminhos relutando até aceitar que tinha essa missão de levar as pessoas para um caminho de excelência. Mas não de qualquer modo, de uma maneira apaixonante. Por isso, esse canal nasceu. Se você quer saber mais, clique aqui e comece já essa jornada de excelência. Para te impulsionar a isso, vamos a mais um ensinamento arrebatador. Não é o viver que deve ser dito em máxima conta, mas o viver bem. E o viver bem é o mesmo que viver com virtude e com justiça. Comece já a viver bem, de forma refletida e profunda. O que está em jogo é sua própria felicidade. Escreva nos comentários se você tem intimidade com a sua própria alma. Entre no nosso grupo de Telegram para conteúdos exclusivos. Um grande abraço e até breve.